irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, bom estarmos aqui para falar da palavra do Senhor. Como eu sempre falo, a palavra do Senhor ela é viva, é eficaz, vem de encontro às nossas vidas. Tudo que tem aqui na palavra, ela vai, em algum momento da nossa caminhada, vai surgir um efeito. Por isso que tem a palavra. Eu sei que as coisas, a gente costuma dizer até que são coisas cíclicas, né? Elas acabam sempre acontecendo. Por isso que o mundo é redondo, fica girando. Então, sempre as coisas vão acontecendo, ou na vida de uma pessoa ou de outra, e às vezes você acaba vivenciando algo que traz, junto às Escrituras, a solução, a resposta, ou algo parecido, ou algo semelhante realmente na íntegra. Enfim, são circunstâncias, são coisas que a gente vai vivenciando na nossa humanidade. E nós não somos diferentes daqueles que permearam ou andaram no tempo lá bíblico, há 2000 anos atrás ou há mais de 2000 anos atrás. O que mudou foi o externo, né? A vestimenta, a roupa. Hoje a gente usa um óculos em função da necessidade, mas enfim, internamente falando, o homem e a mulher continuam a mesma coisa, sempre na dependência de Deus. E eu quero trazer algo aqui, e nós estamos nesse mês de janeiro falando sobre um personagem bíblico, e esse personagem é José. E eu quero extrair algumas coisas da vida de José durante esse mês de janeiro para edificar a minha e a sua vida. Amém? Então eu quero ler aqui Gênesis capítulo 37, onde começa realmente a falar de José. É muito interessante a vida de José, tanto fisicamente, né, daquilo que ele era, como também espiritualmente, quantas coisas que José fez, quantas proezas, quantos desafios, e ele alcançou a vitória em Cristo Jesus. Mas vamos lá. Capítulo 37 de Gênesis diz assim: Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Versículo 2. Esta é a história de Jacó. Sendo José de 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos, sendo ainda jovem. Eu quero parar nessa parte aqui. Sendo ainda jovem, 17 anos. Eu sei que diante de uma lei que nós temos no nosso país, nós temos uma maioridade civil, que seria a partir dos 18 anos, né? Mas olha só, quantas coisas que nós podemos identificar na vida de José, ainda sendo jovem, ainda sendo novo. Não tinha maioridade, não era maior de 18 anos, mas com 17 anos já tinha a responsabilidade de apacentar os rebanhos, apacentar as ovelhas. Quando diz rebanhos aqui, poderia ser até além ovelhas de seu pai. Então José já tinha essa responsabilidade, fisicamente falando, diante das suas obrigações. Creio eu nunca fui um apacentador realmente, fisicamente falando, de ovelhas, mas a gente é espiritualmente, como pastor, naquilo que nós estamos apacentando um ao outro. Mas fisicamente falando, realmente apacentar um rebanho significa acordar cedo, significa ir lá, ver o que está precisando, colocar água, levar para o pasto, enfim, são responsabilidades e obrigações que vão assim, né, de encontro aí a uma responsabilidade bem grande diante daquilo que tem que ser feito. Por que eu estou falando isso? Diante de uma pessoa que ainda era jovem, nós temos que atentar isso na nossa vida. Tem coisas que são feitas nas nossas fases de vida. Tem coisas que não dá para fazer mais. Eu hoje, diante da minha idade e diante da idade dos meus filhos, tem coisa que o meu filho, meu primogênito, às vezes fala comigo: pai, vamos fazer isso. Eu falo: ih, filho, não tem como. Por quê? Não é que eu não queira fazer com ele, mas eu, fisicamente falando, já não tenho mais condições. Eu já não tenho mais condições alguma. Parece que quando a gente está numa idade assim de jovem, a gente é mais ousado, a gente não tem tanto medo do perigo, mas depois de uma certa idade a gente fica meio receoso com algumas coisas. Fisicamente é assim, espiritualmente não é contrário. Por isso que quando a gente lê lá em Eclesiastes capítulo 12, Eclesiastes 12, versículo 1 diz assim: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos da quais venha dizer: não tenho neles tanto contentamento. Então, Eclesiastes 12 diz: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. José deixa para a gente aqui um grande exemplo. Eu tenho esse exemplo realmente que eu vivenciei em prática na minha vida.
Realmente eu lembrei do meu Criador, eu fiz a vontade do Senhor Jesus desde os meus 7, 8 anos, quando os meus pais aceitaram Jesus e começaram a frequentar uma igreja evangélica, e eu também com eles. Então, assim, eu realmente tive ali eu fui criança, eu tive uma adolescência, uma juventude, hoje já sou adulto, mas dentro dos caminhos do Senhor, sempre lembrando do meu Criador. A palavra de Deus, como eu falo, né, ela é viva, ela é eficaz e vem de conta às nossas necessidades físicas, espirituais. E José, então, com 17 anos, já tinha essa noção. E quando a gente vai no decorrer da história de José, e a gente vai falar um pouquinho aqui, e você também pode ler na sua casa a palavra, quantas coisas que José vivenciou ainda jovem, ainda tão novo, mas vivenciando coisas grandes diante da vontade do Senhor. Quantos projetos, planos que vieram sobre a vida de José e que parecia talvez algo que não iria acontecer, mas José firmou a sua fé em Deus e ele sabia que os sonhos que ele estava tendo não eram seus, mas sim os sonhos de Deus. E eu quero falar isso no próximo programa. E aí, então, José, tão novo ainda, mas lembrando do teu Criador. É um alerta para você. Você que talvez está começando a sua vida, ainda é um adolescente, é tão novo. Quantas interrogações nós temos na caminhada, no início da nossa caminhada. Quantas questões da vida, o que você, como vai ser, com quem eu vou casar, qual vai ser a minha profissão, aonde eu vou morar, como é que vai ser a minha vida, como é que vai ser o amanhã. Enfim, são coisas que vão permear a vida ali da criança, do adolescente. Né? Um dia desse meu filho estava falando, eu quero ser isso aqui quando eu crescer. E aí eu falei, ok filho, o papai está aqui para te ajudar naquilo que eu posso fazer, nos seus estudos, enfim, para te auxiliar e te ajudar, eu vou fazer para que você venha alcançar aquilo que você quer. Meu irmão, meu amigo, minha amiga, tem coisas que nós temos que começar a gerar na nossa vida desde criança, desde adolescente, para que a gente possa cumprir essas etapas, as fases necessárias e alcançar então aquilo que é necessário na nossa caminhada. Os planos, os objetivos, eles vão acontecendo, mas tem fases. Então talvez a gente olhando aqui, 17 anos, falando, poxa, tão novo ainda, já tinha a obrigação, a responsabilidade de rebanho, de tantas coisas, e vivenciou espiritualmente tantos desafios, mas ainda era tão novo, mas já estava seguindo os planos e propósitos de Deus na vida dele. Que isso seja uma realidade sobre a sua vida. Que isso continue sendo uma realidade sobre a minha vida. Eu viver aquilo que é plano, que é propósito do Senhor, na caminhada da vontade de Deus sobre a minha vida. Como é bom quando eu ainda, como criança, como jovem, como adolescente, eu reconheço Jesus como meu único e suficiente Salvador. Ele tem o poder de agir sobre nossas vidas para nos dar uma vida tranquila aqui nessa terra e por fim a vida eterna. Isso é fato, isso é realidade. Quantas coisas estão acontecendo ao nosso derredor aí, quantas coisas estão acontecendo quando a gente liga a televisão e vê o noticiário, quantas coisas que a Bíblia já nos trouxe e está se cumprindo hoje. Então, meu irmão, é real. Então você que está aí me ouvindo, jovem, adolescente, essas interrogações que você tem aí, tem um que pode responder. Além das respostas humanas que o pai pode ter, o avô, a avó, o tio, a tia, o professor, um amigo, uma amiga, enfim, além dessas respostas humanas, nós temos um Senhor Jesus Cristo que pode nos responder além das nossas expectativas, porque Ele é onisciente, Ele sabe de todas as coisas, então Ele já está no amanhã, Ele já está no futuro. Então, que o Senhor Jesus possa fazer parte da sua vida, ainda no começo da sua vida. Quem sabe você já percorreu uma longa caminhada aí, já não está tão ainda novinho, com 17 anos, mas em nome de Jesus, que o Senhor Jesus possa fazer parte da tua caminhada e ainda dá tempo ainda de a gente cumprir o querer do Senhor nessa terra, fazer a vontade dEle, lembrar do seu Criador e conseguir ter aquilo que precisamos, aquilo que é necessário aqui nessa terra e por fim uma vida eterna. Que isso seja uma realidade sobre a tua vida em nome de Jesus. Deus te abençoe, Deus te guarde. Lembra-te do teu Criador todos os dias. Amém.